Livro 1 da Estrutura da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Título 1. Disposições preliminares. Esta lei organiza a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e regula o funcionamento dos seus serviços auxiliares, dos seus servidores e da estrutura dos serviços notoriais e de registro. Compõem a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Tribunal de Justiça, o Conselho Especial, o Conselho da Magistratura, os Tribunais do Júri, os Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios, os Juízes de Direito Substitutos do Distrito Federal, a Auditoria e o Conselho de Justiça Militar. A competência dos magistrados, em geral, fixa-se-á pela distribuição dos feitos, alternada e obrigatória na forma da lei. Título 2. Do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Capítulo 1. Da composição do Tribunal. O Tribunal de Justiça, com sede na capital federal, compõe-se de 40 desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos territórios. O presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor serão eleitos por seus pares na forma da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, LOMA, para um período de 2 anos, vedada a reeleição. Vagando os cargos de presidente, primeiro e segundo vice-presidentes ou corregedor, realizar-se-á nova eleição para completar o mandato, salvo se faltarem menos de 6 meses para o seu término, caso em que a substituição do presidente será feita pelo primeiro e segundo vice-presidente, sucessivamente, e a destes, ou do corregedor, pelo desembargador mais antigo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 102 da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, Lei Orgânica da Magistratura Nacional. A eleição do segundo vice-presidente proceder-se-á somente quando da composição total do número de desembargadores definido no artigo 4º desta lei. A substituição de desembargador processar-se-á na forma da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e do Regimento Interno. A convocação de juízes far-se-á dentre os juízes de direito do Distrito Federal nos termos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e do Regimento Interno. Não poderão ter assento na mesma turma ou Câmara do Tribunal de Justiça desembargadores cônjuges ou parentes em linha reta ou colateral, inclusive por afinidade, até o 3º grau. Capítulo 2, Seção 1. Da competência. Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar originalmente, nos crimes comuns e de responsabilidade, os governadores dos territórios, vice-governador do Distrito Federal e os secretários dos governos do Distrito Federal e dos territórios, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Nos crimes comuns, os deputados distritais e nestes e nos de responsabilidade, o juiz de direito do Distrito Federal e dos territórios, o juiz do direito substituto do Distrito Federal e dos territórios, é ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Os mandados de segurança e os habeas data contra atos do presidente do tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do governador do Distrito Federal, dos governadores dos territórios, do presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos secretários de governo do Distrito Federal e dos territórios. Os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na linha C deste inciso, exceto o governador do Distrito Federal. Os mandados de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade do Distrito Federal, quer da administração direta, quer da indireta. Os conflitos de competência entre os órgãos do próprio tribunal. As ações rescisórias e as revisões criminais de seus julgados, os pedidos de uniformização de sua jurisprudência, os embargos infringentes de seus julgados, os embargos declaratórios até seus acórdãos, as reclamações formuladas pelas partes e pelo Ministério Público no prazo de 5 dias contra ato ou omissão de juiz de que,
não caiba recurso ou que, importando em erro de procedimento, possa causar dano irreparável ou de difícil reparação. As representações por indignidade para o oficialato da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dos Territórios. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal em face de sua lei orgânica. A ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal em face de sua lei orgânica. Julgar as arguições de suspeição e impedimentos opostos aos magistrados e ao Procurador-Geral da Justiça. Julgar os recursos e remessas de ofícios relativos a decisões proferidas pelos juízes de direito do Distrito Federal e dos Territórios. Julgar a exceção da verdade dos casos de crime contra a honra, em que o querelante tenha direito a foro por prerrogativa da função. Julgar recursos das decisões dos membros do tribunal nos casos previstos em lei de processos e em seu regimento interno. Executar decisões que proferir nas causas de sua competência originária, podendo delegar ao juiz de primeiro grau a prática de atos não decisórios. Aplicar as sanções disciplinares aos magistrados, decidir, para efeito de aposentadoria, sobre sua incapacidade física ou mental, bem como quanto à indisponibilidade de remoção compulsória de juiz de direito. Aplicar pena de demissão ou perda da delegação, se for o caso, aos integrantes dos serviços auxiliares da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Decidir sobre a perda de posto e patente dos oficiais e da graduação dos praças. Elaborar a lista tríplice para o preenchimento das vagas correspondentes ao quinto reservado aos advogados e membros do Ministério Público, bem como para a escolha dos advogados que devem integrar o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, observar o disposto no inciso 3º do artigo 120 da Constituição Federal.